idade, eu já era uma criança assim um pouco perturbada. Eu não dormia direito, eu tinha medo de dormir, eu tinha medo do escuro. Eu sentava no meio da cama, abraçava a perna e ficava a noite inteira até clarear para eu poder conseguir dormir. Eu sentia como se tivesse alguém dentro do meu quarto. Eu via uma bola preta, como se fosse um vulto de uma pessoa andando de um lado para o outro dentro do quarto. E aquilo me apavorava. E isso foi 6, 7, 8, e conforme eu ia crescendo, eu via constantemente, todo dia. E sempre a mesma coisa, eu não conseguia dormir se a luz não tivesse acesa. Então, às vezes a minha avó ia lá e desligava a luz, eu esperava me ligava de novo, porque eu não conseguia ficar no escuro. Aquilo tinha um pavor absurdo. Tinha pesadelo, eu era uma criança muito medrosa, muito fechada. Não, para, não, eu não me dava tão bem assim com as outras crianças. Brincava, tudo, mas eu sempre tinha medo, sempre tinha um pavor. Aquilo nunca passava. Aí meu pai se casou novamente, né? Aí a minha madrasta, a gente não se dava bem. Sai daqui, sai. Leva essas porcarias junto. Minha madrasta era terrível, a gente brigava todo dia, o tempo todo, porque no começo ela me tratava bem porque ela queria casar com meu pai. Depois que casou, não dava certo, porque eu já era grande, né? Foi quando ela começou a frequentar uma casa de espíritos e ela me levava. E a gente ia com eles. Era um interior, assim, bem longe, bem afastado. E quando a gente chegava lá, a gente ia bem. Eu ia bem, eu me sentia bem. No carro a gente estava todo mundo bem. E quando voltava, era todo mundo brigando, com dor de cabeça. Eu só conseguia dormir quando o dia clareava, que eu me sentia confortável, eu me sentia bem. A minha madrasta acabou entrando para a igreja e começou a levar a gente, né? Eu, meu irmão. E eu melhorei por um tempo, na minha adolescência, melhorei, estava bem. E, de repente, eu queria conhecer, como posso dizer, o mundo. Eu queria sair, eu queria ir para as festas, eu queria fazer as coisas. E não podia. Acabei saindo da igreja, não fui mais. Nisso, minha vida só começou a piorar. Eu entrei em depressão, e era uma depressão que ia e voltava. Por fora eu estava sorrindo, brincando, só que por dentro eu tinha um vazio absurdo. Nada preenchia. Eu comprava roupa, comprava sapato, mas nada preenchia aquele vazio, aquele desespero. Às vezes eu ficava imaginando que eu ia ficar louca, que a minha mãe estava ficando doida também, eu achava que aquilo ia acontecer comigo. Eu tive problemas nos meus relacionamentos, porque quando eu gostava, a pessoa não gostava de mim. E
E quando a pessoa gostava de mim, eu tinha nojo, eu pegava nojo da pessoa, não queria mais chegar perto. Era como se fosse uma maldição hereditária, porque isso acontecia com as minhas tias, com a minha mãe, com a minha avó. Parecia que vinha passando de uma para outra. Ninguém tinha um casamento feliz, ninguém ficava com uma pessoa por muito tempo. Era sempre parecido, até as doenças eram parecidas, né? E aquilo era muito frustrante para mim, porque eu já estava chegando, eu já era adulta e não conseguia ter um relacionamento. Eu não tinha paz dentro de casa. A minha mãe veio morar comigo e minha mãe, ela estava com síndrome do pânico e depressão e ela queria se matar. E eu comecei a cuidar dela. Só que mesmo cuidando dela, eu comecei a ter os mesmos sintomas que ela já estava tendo. A minha mãe tentou se matar, eu levei ela no hospital, ela foi internada, ela ficou numa ala psiquiátrica. Quando eu fui falar com o psiquiatra, ele falou que eu ia ser a próxima, que daqui mais 1 ano ou 2 anos era comigo que ele ia estar de frente, tratando, porque aquilo ia passar para mim. Aquilo me perturbava de um jeito que eu já não estava mais conseguindo lidar com aquela situação. Foi quando os meus amigos começaram a me ajudar, a falar, volta pra igreja, volta pra Jesus. Aí, aquele dia que eu vi minha mãe naquela situação, internada, com várias pessoas em volta, assim, então, parecia que estavam manifestadas, assim, é horrível você estar num lugar daquele. Foi quando caiu a ficha, eu falei, eu tenho que voltar, eu tenho que aceitar Jesus, porque eu não quero ser a próxima, eu não quero estar ali. Aí eu entrei no grupo de evangelização, eu comecei a ter uma família. Eu comecei a melhorar em casa. Hoje, a minha madrasta, a gente tem um relacionamento ótimo. Me sinto realizada. E eu quero mudar, eu quero melhorar mais e mais.